vamos estudar Mateus capítulo 13, versículos 10 e 11. Esse texto tem uma fala de Jesus que é uma verdadeira chave para o nosso entendimento sobre o reino de Deus. O texto diz assim: os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Jesus respondeu: a vocês, a partir de agora foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. O que está acontecendo aqui, gente? Jesus, depois de fazer o Sermão da Montanha, lá em Israel, nós vamos ter a oportunidade de ir justamente ao lugar, o Monte das Bem-aventuranças, onde Jesus, ele ensina acerca do reino de Deus. Então, Mateus 5, 6 e 7 é uma sucessão de ensino de Jesus, onde ele vai dizer, aos pobres são dado o reino de Deus, aos humildes são dado o reino de Deus. Então, ele vai falar sobre um acesso ao reino de Deus. E aí, Jesus está explicando, e chega em um determinado momento, que os discípulos, eles param maravilhados com o que Jesus está ensinando, e vai perguntar para Jesus, por que o senhor fala por parábolas? Porque as parábolas, elas tinham, para alguns era fácil de entender, e para outros muito difícil de entender. Alguns entendiam as parábolas de maneira certeira, mas outras pessoas tinham muitas dificuldades em entender aquilo que Jesus estava ensinando. E Jesus, ele falava por parábola por vários motivos, eu vou te explicar isso com mais propriedade, mas um dos motivos era justamente trazer esse interesse do povo, fazer com que o povo se interessasse por aquilo que Jesus estava tentando ensinar. Então Jesus está dizendo aqui, que a vocês que estão interessados em aprender mais acerca do reino, vocês estão destravando hoje, coisas que estavam travadas. Eu vou dar um conhecimento para vocês que são mistérios, que estão escondidos desde o firmamento de tudo. Ou seja, Jesus está dizendo, vocês vão começar a conhecer coisas que vocês nunca na carnalidade de vocês iam conhecer. Por quê? Porque isso que Jesus está falando está conectado ao nosso espírito. Então Jesus aqui está ensinando acerca do reino, tanto aos discípulos como para toda a multidão. A Bíblia diz que por onde Jesus andava, uma multidão ia atrás dele para acompanhar e aprender e querer os milagres e aquela coisa toda. Então Jesus aqui está ensinando literalmente acerca do reino de Deus, o reino invisível. E aqui, para ensinar sobre o reino, Jesus ele vai utilizar parábolas, que nós chamamos também de códigos espirituais. Esses códigos, na verdade, eles são utilizados para representar uma verdade espiritual através de uma narrativa alegórica. Ou seja, Jesus ele vai usar situações momentâneas ali, que o povo podia entender, ele vai falar sobre o grão de trigo, ele vai falar sobre coisas que era para que o povo daquela época pudesse entender, principalmente utilizando a terra, a agricultura. Então Jesus ele está usando uma maneira que fosse de fácil entendimento do povo. As parábolas de Jesus, na verdade, eram uma espécie de filtro espiritual. Diga, filtro espiritual. Esses filtros, na verdade, ele tinha o objetivo de fazer separação dos ouvintes. Olha só, Jesus falava por parábolas, parábolas são espécies de filtros espirituais, para literalmente fazer uma separação dos ouvintes com base na disposição do coração de cada um. Então Jesus, ele estava pregando e ele estava colocando alguns filtros de entendimento que só quem estava com o coração aberto ia conseguir entender. O coração fechado não ia entender aquilo que Jesus estava querendo ensinar. Tem muita gente que está à igreja, mas o coração está fechado que nem uma pedra. Por isso a Bíblia diz que Deus vai remover o coração de pedra e colocar um coração de carne, para que essas pessoas possam entender acerca do reino espiritual. Então, com o coração fechado, a gente não entende. Isso aqui é muito importante. Muitas vezes na igreja, nós temos os nossos desafetos. Pessoas a qual a gente não gosta muito, por algum motivo, nos magoou em algum momento, e a gente acaba levando esse rancor o tempo inteiro na vida. Isso vai fechando o nosso coração. E Deus ele vai fechando propositalmente, porque esse rancor, essa falta de perdão, acabam gerando filtros no nosso próprio coração para que a gente não receba da palavra. Ou seja, nós estamos ouvindo, mas a palavra está batendo e voltando. Então, por isso a importância da gente resolver todos os nossos problemas, liberar, ser liberados, para que a gente possa comer do melhor dessa terra, através da perspectiva do reino de Deus. Então Jesus ele está usando filtros espirituais aqui, ele está filtrando os ouvintes, ou seja, aquele que está com o coração aberto, Jesus está liberando a palavra, aquele que está com o coração fechado, Jesus está retendo a palavra. Então eu preciso estar com o meu coração aberto se eu quiser aprender, entender e conhecer da palavra de Deus. Aí a Bíblia vai dizer que toda a multidão ouvia, mas não se interessava, ouviam, mas não gerava interesse no coração. Ou seja, eles iam embora para suas casas sem entender e sem nem perguntar. Eles não entendiam e não tinham nenhum interesse de perguntar para alguém, mas o que foi aquela parábola? Por que Jesus falou daquela maneira? Quando ele usou a parábola do grão de mostarda, por que ele falou isso? Por que eles não se interessavam? Era como se Jesus estivesse falando. Não tem um ditado popular que diz, tem gente que entra por um ouvido e sai pelo outro? Vem um bom conselho, entra aqui e sai aqui. É literalmente isso, é como se Jesus estivesse falando e estivesse entrando num ouvido
não processa na mente, sai pelo outro, as pessoas não estão interessadas. Por quê? Porque a multidão, em suma, estava preocupada não com o que Jesus ensinava, mas com o que Jesus podia dar. A perspectiva que eles tinham de reino é o que eu tenho para ganhar, o que ele tem para me oferecer, o que ele vai me dar. Então, Jesus fazia milagre, multiplicava pão, amém. Multiplicava peixe, amém. Então, tudo que Jesus dava, eles iam comendo, recebendo, mas eles não estavam interessados nos ensinos de Jesus, eles queriam os milagres de Jesus. A multidão ouvia, não entendia, não se interessava, ia embora sem entender e muito menos perguntar. E por isso, eles não tinham acesso à revelação da palavra. Sabe o que eu descobri ao longo da minha vida como cristão? Ontem eu estava em uma reunião aqui na igreja e eu estava falando, que quando eu comecei a estudar teologia, eu era tão vidrado em conhecer a palavra, tão apaixonado em querer conhecer mais, que às vezes eu passava uma madrugada inteira tentando descobrir sobre um assunto, principalmente quando era um assunto intrigante. Quando eu li a primeira vez, na verdade eu estava assistindo aquela série da Record, O Rei Davi, a primeira série, foi uma das melhores que eles fizeram, e eu estava assistindo aquela série e eu lembro que teve ali o episódio da pitonisa de Endor, onde ela recebe um espírito que se diz ser o espírito do profeta Samuel. A minha cabeça bugou e eu queria resposta para aquilo. Eu falei, não, a Bíblia diz que mortos e vivos, eles não se conectam, não têm fala, eles não, os mundos, eles até interagem entre si, mas o morto não vem para o mundo de cá e nem o vivo para o mundo de lá, se não morrer. E eu fiquei pilhado. E eu fui buscar informação e eu fiquei a noite inteira buscando a revelação espiritual. Hoje nós temos um monte de fonte, acesso à informação. Naquela época, eram poucos os acessos, então nós tínhamos que buscar a informação. E eu fui dormir, acho que umas 5 e pouca da manhã, a Vanessa percebeu, você ainda está acordado? Eu falei, eu estou acordado porque eu assisti a série e eu queria uma resposta. Ou seja, eu queria entender acerca da palavra de Deus. E aí, enquanto mais a gente busca, mais Deus ele vai revelando no coração. Então, tem coisas que eu leio a Bíblia hoje, eu falo, nossa, eu já li isso aqui umas 10 vezes, mas eu nunca enxerguei dessa maneira. Eu nunca vi essa revelação na palavra. Porque enquanto mais a gente se debruça no conhecimento da palavra, mais Deus vai revelando através do Espírito Santo a palavra dele para as nossas vidas. Então, aqui os discípulos, eles demonstram interesse. E diante do interesse dos discípulos, Jesus diz, a vocês será dado o conhecimento do reino dos céus, mas a eles não. Ou seja, a vocês que estão interessados, eu vou revelar segredos ocultos desde o firmamento de tudo, desde o início de tudo, mas a quem não está interessado, esses não vão receber nada. Sabe uma coisa que eu noto nos ensinos de Jesus? É que Jesus ele não desperdiçava os seus ensinamentos com quem não tinha disposição para mudar ou aprender. Jesus ele não desperdiçava o seu tempo com quem não estava preocupado em aprender. Jesus, ele veio para a humanidade e entregou a salvação para todo mundo. Agora, reino é uma conversa para gente grande. Reino não é uma conversa para criança mimada, é uma conversa de acesso para gente grande. Mateus capítulo 7, versículo 6, diz assim, o próprio Jesus, não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem pérolas aos porcos. Caso contrário, eles a pisarão, e aqueles voltando-se contra vocês, a despedaçarão. Sabe o que Jesus está dizendo aqui, gente? Que pérolas são verdades espirituais, são chaves espirituais, são códigos espirituais que podem mudar a vida de uma pessoa. Essas verdades, elas são tão valiosas, demais para ser lançada diante de quem não tem interesse, ou quem está com o coração fechado para recebê-la. Então Jesus está dizendo, tem situação que não adianta a gente entregar a pérola. Por isso que Jesus usa parábolas. Ele vai falar de uma maneira que o povo ia precisar se esforçar um pouquinho para aprender. Você está entendendo isso em nome de Jesus? Jesus fala de uma maneira que o povo ia precisar se esforçar para aprender. Aí, a esses que tinham interesse, Jesus revelava as suas pérolas. Antes de dar a pérola, ele vinha com uma ilustração, ele usava uma parábola. Aí a pessoa começa a se interessar, aí Jesus, espera aí, agora tem um grupo seleto querendo, vem aqui, deixa eu te explicar essa parábola. Agora eu vou te dar a pérola, porque se eu lanço a pérola antes, os porcos não vão entender o valor do que eles estão recebendo e eles vão comer, eles vão pisar naquilo que é valioso. Na nossa geração tem muita gente sentando em cima da Bíblia. Sentar em cima da Bíblia é dar de ombros para o conhecimento, é deixar o conhecimento de lado. É não examinar a Escritura, é não ler, é não buscar entendimento, sabe? É não se esforçar, pagar o preço para estar num culto de ensino, numa série, aprendendo a palavra de Deus, mas quer viver as promessas de Deus, quer viver uma vida de paz e prosperidade, quer viver tudo que Deus tem de bom para proporcionar, mas não quer pagar o preço para aprender, para acessar. Então, as parábolas de Jesus eram filtros. Por quê? Porque elas se tornariam mais adiante, presta atenção, aqui vai começar a ficar bom.
As parábolas como filtro, mais adiante ela se torna julgamento para os que são indiferentes e chaves de revelação para os sedentos. Julgamento para os indiferentes e chaves de revelação para os interessados. Esses segredos aqui, eles estão conectados à nossa essência no Espírito. Não tem como entender a coisa do Espírito na carne. Para eu entender o Espírito, eu preciso estar conectado em Espírito. Então Jesus está dizendo aqui em outras palavras, prioriza a sua vida no Espírito, porque é no Espírito que você está conectado com as bênçãos de Deus sobre a sua vida. As bênçãos do Senhor estão conectadas na sua vida espiritual. Vamos entender isso? Tenho explicado durante a série inteira, para quem está chegando hoje, você não vai sair daqui perdido, boiando não. 1 Tessalonicenses capítulo 5, 23 diz que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente. Olha só o que o texto está dizendo, que Deus o santifique de maneira completa. Não é uma área ou outra, é de forma completa. Que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O que o texto está dizendo, gente? Espírito, repete comigo, espírito, alma e corpo. Quem está falando aqui? O apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo vai mencionar as 3 dimensões do ser humano. Nós somos seres tripartidos, tricotômicos, ou seja, dotados de um corpo, uma alma e um espírito. O espírito, você está cansado de saber que é a nossa conexão com Deus. É a parte que nos permite ter comunhão com Deus. Aonde eu tenho comunhão com Deus? No espírito. Eu não tenho comunhão na carne, eu tenho comunhão no... O que é o templo do espírito? O meu corpo físico? Muitos de nós aprendemos ao longo do tempo na igreja que o meu corpo físico é templo do Espírito. Não, o templo do Espírito é o meu corpo espiritual. O meu ponto de contato com o Espírito Santo de Deus é o meu corpo espiritual. Através do meu corpo espiritual conectado com Deus, eu posso sentir a presença de Deus na minha alma e no meu corpo físico. Tá? Então, o meu corpo físico, ele é apenas matéria. Nós somos criados, matéria, só uma matéria, feitos do barro. O nosso contato com Deus está literalmente no nosso espírito. A alma, os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas vontades, a sede das nossas emoções. Nós precisamos tomar muito cuidado com a nossa alma, porque muitas vezes nós espiritualizamos demais os nossos desejos da alma. Ou seja, aquilo que nós queremos para a nossa vida. E nós achamos que Deus está respondendo às nossas orações, mesmo sendo coisas da nossa carne. E deixa eu falar uma coisa para você, Deus não está muito preocupado com as suas vontades. Até porque as suas vontades perto da vontade de Deus é nada, porque a Bíblia diz que a vontade de Deus sim é boa, perfeita e agradável. Deus já escreveu a sua história, Deus já escreveu a tua vida. Hoje nós vamos aprender que Deus já escreveu o seu livro da vida. Você tem um livro, e esse livro vai ser apresentado em juízo, Apocalipse 20, diante de Deus. Deus escreveu a sua história antes mesmo de você existir, num livro que vai ser apresentado diante de Deus no julgamento final. Quando nós ressuscitarmos lá no céu, né? Quando tiver a vinda de Cristo, então nós vamos apresentar diante de Deus, Deus vai abrir o livro da nossa vida, e Ele vai prestar conta conosco. A gente aprende um pouquinho mais sobre isso. E o nosso corpo, que é a nossa parte física, a nossa parte sensorial, aquilo que é visível, aquilo que a gente enxerga, o nosso corpo. Então nós somos um ser de 3 partes, digo, um ser de 3 partes. Corpo físico, alma e espírito. A parte invisível é o espírito, ok? Então a parte que a gente não enxerga, nós temos uma alma, essa alma vai se desfazer, claro, também a gente não enxerga a alma, a gente sabe que é o nosso raciocínio, o nosso pensamento, as nossas emoções, o nosso sentimento, e a parte que nos conecta com Deus é a nossa parte espiritual, é por isso que a gente tem que dar valor à nossa vida no espírito. A Bíblia diz que nós estávamos com Deus antes mesmo da criação do mundo, ou seja, você é mais velho do que você imagina. Tem uma contagem material a partir do dia, o ano e o mês que você nasceu na terra. Mas você já existe no Espírito antes de você nascer na terra. Então a Bíblia vai dizer que nós já estávamos com Deus, ou em Deus, antes da criação do mundo. Efésios capítulo 1, versículo 4 diz, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Ou seja, ainda não existia o homem, mas nós já existíamos em Deus. Em espírito. Nós existíamos em Deus em espírito. Antes de Deus nos criar fisicamente, na carne, na parte visível, na parte sensorial, nós já existíamos conectados nele em espírito. Ou seja, nós éramos uma conexão em Deus. João 4:24 diz que Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em
verdade. Ou seja, o nível da adoração que nós temos que acessar é no nível do Espírito. Por isso eu sempre digo, quando você está na igreja, adorando ao Senhor, né, na hora da palavra, você tem que estar conectado no Espírito. Só que existe uma luta milenar, que é a luta entre a carne e o Espírito. Ou seja, não é a luta entre o céu e o inferno, não é a luta entre anjos e demônios, não é a luta entre um demônio e você. Essa luta é você contra você mesmo o tempo inteiro. É a sua carne gritando contra o teu espírito e o teu espírito gritando contra a tua carne 24 horas por dia. É o teu espírito querendo gerar conexão com Deus, a tua carne querendo te desconectar de uma vida espiritual de qualquer maneira. Porque a vida na carne e no espírito, elas andam na contramão uma da outra. O teu espírito está numa mão, a tua carne está numa outra mão. Então eles estão ali em sentidos contrários. E nós é que precisamos ter as nossas emoções equilibradas para aprender a nutrir melhor a área da vida que nós queremos que nos domine. Ou seja, se eu me alimentar mais, nutrir mais o meu espírito, automaticamente eu vou ter uma vida equilibrada na alma e na carne. Agora, se eu só me preocupo com a minha carne, eu vou ter uma vida desequilibrada no espírito. Então tem gente que cuida muito do corpo, tem gente que cuida muito da alma e não cuida nada do espírito. É importante cuidar do corpo, da alma e principalmente do espírito. Ok? Faz sentido para você em nome de Jesus? Então o nosso cuidado primário deve ser com a nossa vida espiritual. É claro que você precisa cuidar da tua alma, como? Estudando, buscando informação. O que você está fazendo aqui hoje é uma maneira de você também alimentar a sua alma, né, intelectualmente, mas mais do que alimentar a sua alma de intelecto, é alimentar o teu espírito da palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso alimento. E aí a gente cuida do nosso corpo físico para que a gente possa ter longevidade. Porque não adianta eu carregar uma bênção de longevidade se eu não cuido do meu corpo físico. Não adianta eu querer viver as promessas do Senhor se, quando eu estiver um pouco mais velho, eu não vou ter saúde para viver as promessas do Senhor. Então a gente tem que se preocupar agora com o que há de vir no futuro. Nós precisamos cuidar do nosso corpo, nós precisamos cuidar da nossa alma e nós precisamos cuidar também do nosso espírito. Se Deus é espírito, aqui o texto vai dizer que antes da matéria, ele gera o espírito. Então, antes de sermos gerados na matéria, no corpo físico, nós somos gerados em espírito. Ou seja, Deus ele cria a matéria e ele gera o espírito. Eu te expliquei isso lá na primeira ministração. A diferença entre criar e gerar está relacionada à natureza daquilo que é trazido à existência. Então, olha só, Romanos 5,17 diz que Deus dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. O que isso quer dizer, pastor? Vamos lá, gente. O criar aqui, ele está ligado à nossa matéria física. A Bíblia diz que nós somos formados, produzidos a partir de um elemento. Ou seja, nós somos criados a partir do barro, do pó da terra. Gênesis capítulo 2, versículo 7 diz, e Deus criou o homem. Deus criou a matéria física do homem. Deus foi o nosso arquiteto. Deus pegou ali, criou um bonequinho bonitinho e tal, e deixou ele ali, a partir de um elemento que já existia, que era o pó da terra, o barro. Então Deus do barro criou o homem. Agora, foi criado, mas não tinha vida. Ainda não tinha vida. Tinha um corpo, mas não tinha vida. Então a Bíblia diz que o gerar está ligado ao espírito. A essência imaterial está ligado à essência eterna do ser humano. Ou seja, se Deus é espírito, conforme João capítulo 4, versículo 24 diz, ele gera no espírito o ser humano. Então nós somos criados na matéria e gerados no espírito. Gerados no espírito, Deus nos deu uma identidade espiritual. Ou seja, agora nós temos vida e identidade no espírito. Todos nós carregamos uma identidade espiritual. E é literalmente nessa identidade espiritual que Deus é revelado sobre as nossas vidas. É nessa identidade que o nosso propósito de vida e existência, ele é revelado. Ou seja, gente, vou facilitar a sua vida. Os mistérios do reino de Deus que Jesus estava dizendo que vai dar aos interessados, está conectado na essência do Espírito. Então, quando Jesus diz aos discípulos, a vocês eu darei acesso aos mistérios, quer dizer que eles saíram do campo do natural, eles não estavam só interessados com comer e o beber, eles sobem de nível, buscando em Deus o entendimento da palavra. Aí Deus diz o seguinte, vocês acabaram de se conectar na sua essência espiritual e a partir de agora, os acessos, os segredos, uma nova realidade vai ser revelada para você. Então, olha só, Deus, ele nos fez debaixo de um propósito, ou por um propósito de existência. Esse propósito de Deus, ele está conectado à nossa essência espiritual. Gente, hoje em dia, falar em propósito é algo muito comum.
Todo mundo fala em propósito. As pessoas buscam propósito no treinamento, no coaching, na palestra, na inteligência emocional, no desenvolvimento pessoal. Então se fala muito em propósito. Mas a ideia que estão vendendo de propósito é você ser uma pessoa boa na terra. Mas o nosso propósito nunca esteve ligado com a terra. O nosso propósito é ligado no céu, na nossa essência espiritual que se manifesta na terra. É um propósito celestial que se manifesta aqui na terra. Então não tem como eu encontrar propósito se eu ficar buscando o meu propósito de vida e existência nas coisas de baixo, nas coisas terrenas. O meu propósito está no céu. Eu preciso descobrir isso naquilo que eu carrego na minha essência, naquilo que vai me sobrar no pós-morte. Ou seja, quando a gente morrer, o nosso corpo volta para o pó, a nossa alma se desfaz, o que vai sobrar de mim e de você? O espírito. Ou seja, a nossa melhor parte é o nosso espírito. Tudo que é de Deus está conectado no nosso espírito. Efésios capítulo 1, versículo 4 diz assim: Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para que a gente possa ser santo e irrepreensível na sua, diga, presença. Ou seja, antes de você existir, você já estava nos planos de Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado, ela precisa ouvir isso. Você já estava nos planos de Deus. Antes de você existir, você já estava nos planos de Deus. Deus te planejou. Antes dele te formar no físico, ele já tinha te planejado no espírito. Deus já tinha te projetado no espírito antes de você nascer crente. Sabe o que isso revela? Um propósito eterno e um amor eterno de Deus com seus filhos. O seu relacionamento com Deus não começou quando você aceitou Jesus. Quem te disse isso? Agora começou o meu relacionamento com Deus. O seu relacionamento com Deus começou antes mesmo de você existir. Antes de você existir, você já tinha um relacionamento de intimidade com Deus. É por isso que o teu espírito grita muitas vezes dentro de você, te chamando para um tempo de oração, te chamando para um tempo de busca, porque o teu espírito, Jesus, sabe o que é ter um relacionamento com Deus. O teu espírito almeja 24 horas por dia que você pare para ter um relacionamento com Deus, porque o teu espírito se relaciona com Deus antes de você nascer. Agora, a tua carne tem impedido o seu relacionamento com Deus. A tua carne tem impedido, porque a partir do momento que nós nascemos numa vida carnal, debaixo do pecado. E esse pecado e essa carnalidade não nos deixa viver uma vida no Espírito. E é por isso que nós precisamos destravar no Espírito. Porque Deus quer relacionamento no Espírito. Deus é Espírito e Ele quer relacionamento com os seus filhos no Espírito, não é no nível da carne. Teu espírito geme, gemidos inexprimíveis dentro de você, pedindo para você dar um tempo de relacionamento para Ele com Deus. Falar com Deus, orar, buscar Deus na madrugada, encher ali a sua lamparina de azeite. O nosso espírito grita por um relacionamento de intimidade com Deus, ele grita dentro de nós, pedindo. Quando você às vezes é acordado na madrugada, muitas vezes debaixo de uma opressão espiritual, é Deus permitindo, porque teu espírito precisa se relacionar com Deus. O alimento do teu espírito é a palavra de Deus. O teu espírito precisa estar conectado com Deus para que ele esteja forte. Às vezes nós somos acordados porque Deus quer que a gente vai orar. É Deus chamando o teu espírito para orar. É o teu espírito te acordando. O teu espírito te acordando. Vamos, meu filho, orar um pouquinho. Eu preciso me conectar com a minha fonte de vida. Eu preciso me conectar com a minha essência espiritual. Olha a importância de você entender a sua vida no espírito. Está matando a sua vida no espírito por conta de uma vida na carne. A busca desenfreada pelo sucesso, crescimento financeiro, crescimento profissional. Você está crescendo na carne, matando teu espírito, acabando com o teu espírito, destruindo o teu espírito, que está preparado por um propósito, já está pronto por um propósito, conectado com Deus, e você não deixa o teu espírito se relacionar com Deus. O seu espírito precisa do alimento, precisa da palavra, precisa estar conectado com Deus. Então esse relacionamento não começou quando você aceitou Jesus. Aceitei Jesus. Não, meu filho. Antes de você nascer, você já estava conectado com Deus em espírito. E no seu espírito, hoje a conversa aqui é para gente grande, amém ou não amém? Amém? No teu espírito, Deus já mostrou todos os seus dias aqui na terra. O teu espírito sabe da tua caminhada na terra. O teu espírito conhece o projeto de Deus para a sua vida. É no teu espírito, para o teu espírito, Deus já mostrou o que Ele quer, o propósito. O teu espírito sabe. Mateus 26:41 diz o que, gente? O espírito ele já sabe o que tem que fazer. O que não permite é a
a sua carne. Você já teve a sensação de estar num lugar que você nunca pisou antes na sua vida, mas você teve um lampejo de que você já teve naquele lugar? Eu falei que a conversa vai ser para gente grande hoje. O povo chama isso de déjà vu, não é isso? Que significa uma sensação estranha de que viveu aquilo que antes acho que nunca viveu, mas teve a sensação que viveu, e nem sabe que é a primeira vez que está vivendo, sei lá, é um negócio meio esquisito. Como é que se explica isso, gente? É você achar que já esteve num lugar, você está num lugar e você fala assim, eu não sei porquê, mas eu tenho a percepção que eu já estive aqui nesse lugar. É mais ou menos assim, você entra num lugar, e aí você tem um momento, uma sensação, um lampejo de que aquilo que você está vivendo naquele momento, você já viveu antes, uma vez na vida. A ciência explica isso, tá? Só que isso não é uma resposta definitiva. A ciência, a psicologia vai dizer que isso é como se fosse um atraso na nossa comunicação entre o cérebro, o hemisfério direito e o esquerdo, fazendo com que a informação chegue duas vezes com um leve atraso. Então, tem uma maneira de se explicar isso cientificamente. A informação chegou, mas teve um atraso, é como se o seu cérebro tivesse dado uma bugada. Bugou. Sabe o videogame, quando dá uma travada? O cérebro deu uma travada. Eu prefiro o entendimento espiritual disso aqui. Porque no espírito, o déjà vu aqui, que nós chamamos de déjà vu, nada mais é do que o seu espírito reconhecendo algo que a sua parte física ainda não consegue entender. O seu espírito já esteve ali naquele lugar. Em espírito, Deus já te levou naquele lugar. Por algum motivo. E aí quando você tem essa sensação de que eu já estive aqui nesse lugar, é porque o seu espírito já conheceu aquele lugar antes de você. O seu espírito já se conectou por conta de um propósito de Deus com aquele lugar antes de você ter se conectado. A ciência explica, parte da ciência, parte da psicologia. Ok? Mas eu sou espírito e eu prefiro acreditar que o meu espírito já esteve, Deus já me conectou em algum lugar, para que depois eu pudesse ter o sentimento que eu já pisei naquele lugar. Já teve um sonho, parece que você já foi naquele lugar? Sabe, é o teu espírito tentando de alguma maneira conectar você com a parte física, e dizendo, ó, eu já estive aqui, espiritualmente dizendo, agora você pisou carnalmente, né? Então vamos entender o que está acontecendo aqui. Isso aqui é nada mais, nada menos do que o seu espírito discernindo as coisas do espírito. Mas a sua carne fracassada não consegue discernir as coisas espirituais. Então o teu espírito discerne que ele já esteve ali naquele lugar. A tua carne não consegue entender. Foi só um déjà vu. Amém? Amém. Salmo 139, verso 16 diz assim: os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes mesmo dele existir. Deixa eu repetir isso aqui, ó. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer coisa existir. O que o salmista está ensinando aqui, gente? Deus, ele te formou antes mesmo de você nascer, e Deus te conhece antes da tua matéria existir, ok? Deus te conhece muito antes de você ter um corpo físico. Cada etapa da vida tem um significado, preste atenção nisso. Nada está fora do controle de Deus. Tudo na nossa vida carrega um propósito intencional, e nada está fora do controle. Lembra da pregação de domingo que eu falei sobre Números 33, as 42 estações? Deus, ele pega o povo, percorre por 42 estações, e cada estação tinha um objetivo, tinha um propósito. Deus levou o povo para cada estação para ensinar o povo alguma coisa diferente. E tudo isso tinha a ver com propósito, tinha a ver ali literalmente com a linha de chegada, com o destino profético do povo. Então Deus, ele escreveu a sua história, o seu propósito de vida, e é por isso que Mateus 26, 41 diz que o teu espírito está pronto, porque o teu espírito conectado em Deus sabe o motivo pelo qual ele existe dentro de você. E para eu explicar isso para você entender de uma maneira mais fácil, eu vou usar uma experiência minha, tá bom? Para facilitar a sua vida, gente, vamos lá em nome de Jesus. Ó, tudo na sua vida tem um significado, nada acontece por acaso. Eu não sei qual é a sua idade, mas você está aqui hoje, não é por acaso. Deus te conectou aqui por um propósito. Por onde você passou, Deus, ele está escrevendo um propósito na tua vida. Então, existe um propósito intencional da parte de Deus para tudo. Deixa eu te explicar, você vai entender isso, gente. Eu sempre carreguei na minha vida uma certeza de que eu seria diferente. Quando eu digo diferente, eu não digo no quesito superioridade, orgulho, prepotência, não é isso. Eu digo no quesito de separação para um propósito maior. Eu nasci numa família pobre,
classe média, vai, na minha fase um pouco melhor do que a dos meus irmãos. Então, eu tenho uma diferença bem grande para os meus irmãos, né? O meu irmão mais novo é 15 anos de diferença. Eu sou o caçula de todos. Então, a diferença é bem grande. Eu fui literalmente quase fruto de um aborto. Eu fui filho de vó, vamos dizer assim. Naquela época, a minha mãe engravidou, já tinha um pouquinho mais de 40 anos, e naquela época era considerado uma vergonha, uma mulher dessa idade, tá grávida e não sei o quê. Os meus irmãos, os mais velhos, já estavam quase casando. Então já tinha 2 que já estavam ali, noivo já para casar. Os meus pais achavam que ter filho àquela altura do campeonato ia ser literalmente uma vergonha. Né? Como eu disse, já tem filho casando, e como é que vai ter filho agora, pequeno? Que coisa maluca é essa? Diante desse cenário, a ideia dos meus pais foi o seguinte: vamos abortar. É melhor a gente tirar, não dá tempo, né, de passar por isso agora, vai ser meio que uma vergonha e tal. Agora, presta atenção, olha os detalhes. Minha mãe, ela chegou numa clínica clandestina de aborto. Quando ela chegou na clínica, ela começou a chorar. A moça que estava recepcionando falou assim: a senhora está chorando, a senhora não quer tirar essa criança? Por que a senhora está aqui se a senhora não quer tirar? Vai embora. A moça falou para ela: vai embora daqui. Aí minha mãe não esperou 2 vezes, saiu. Aí ela sai da clínica, voltando para casa, ela entra no ônibus. Aí uma senhora pega e profetiza algo para ela. Diz assim, ó: esse que está na sua barriga vai ser diferente. Esse veio para mudar a sorte da família. Aí ela chega em casa, enfrenta o meu pai e fala assim, ó: não vou tirar. Algum tempo depois, eu nasci. Cresci, me desenvolvi, normalmente, como qualquer criança, dentro das possibilidades que eu tinha naquela época. Como eu digo, boa, perto da realidade dos meus irmãos, muito melhor do que a deles, mas uma pessoa comum. E quando as coisas não davam certo para mim, eu me chateava como qualquer outra pessoa. Na carne, eu me sentia um zero à esquerda. Quem nunca se sentiu assim, né? Quando é jovem, procurando um emprego, não consegue um emprego, nenhuma porta se abre, a gente se sente mal. Quantas vezes a minha carne gritou e falou assim para mim: você não vai dar em nada. Você não vai ser diferente dos outros. Quantas vezes o inimigo usou pessoas próximas e falou assim: mas você não vai ser diferente dos seus irmãos. Vai ter que trabalhar bastante, comprar uma casinha ali, viver, é isso aí, é assim que você vai ser. E quantas vezes eu usei isso e isso feria a minha carne. E na carne eu me sentia um zero à esquerda. Na carne isso me chateava, isso me deixava mal, né? Eu ficava naquele estágio de ficar no quarto chorando e falar: meu Deus, eu não vou ser nada na vida. Mas algo dizia: você vai dar certo. No meu espírito, algo dizia: você é diferente. E eu sempre tive essa sensação. Mas é claro, hoje, eu sei, eu entendo, que era o meu espírito dizendo para mim: calma. Vai chegar o tempo que Deus vai startar e você vai viver o seu propósito. Mas eu não entendia isso. Então, na carne, eu me sentia o quê? Um zero à esquerda. Ficava triste, chateado, falava: Deus não tem nada comigo. E ficava dilemas da vida humana, como qualquer pessoa tem, né? Só que eu sentia no espírito algo diferente. E aí, estudando a palavra de Deus, eu descobri que Deus já tinha escrito toda a minha vida. Que Deus já me conhecia e já tinha determinado a minha vida. E sobre a minha vida tinha um propósito intencional, antes da minha matéria existir. Ou seja, Deus já tinha escrito um propósito na minha vida antes de eu ter nascido. Deus, ele escreveu um propósito da sua vida antes de você ter nascido. Eu estou contando a minha história que eu quero facilitar. Eu estou fazendo como Jesus, parábolas, e descrevendo ela aqui, discorrendo para você entender. Então, a minha matéria dizia assim: não vai dar em nada. Mas eu sentia algo que eu não sabia o que era na época, dizendo: vai ser diferente. Mas a minha matéria falava: não vai dar em nada. Mas eu sentia algo dizendo: vai ser diferente. A gravidez não foi um acidente. A desistência do aborto não foi por acaso. A profeta do ônibus não foi do nada, como nós achamos. Do nada apareceu uma pessoa contando toda a minha história. Tudo isso fazia parte de um propósito intencional da parte de Deus para a minha vida. A gravidez não foi um acidente. Tem gente que fala: eu nasci, eu fui fruto de um acidente. Não, não foi um acidente. Deus já tinha projetado. Nem sempre a vida real é um conto de fadas, como nós gostaríamos que fosse. Todos nós, né, gostaríamos de ter sido concebidos ali debaixo de uma família, um pai, uma mãe, um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma família bem-sucedida. Cada um com a sua história. Eu fui quase fruto de um aborto, a pastora Vanessa foi fruto de um estupro. Você percebe que na matéria
na matéria, a coisa é bem diferente do que no espírito. Deus já tinha sonhado com a pastora Vanessa, independente da forma com a qual ela seria concebida. Nem sempre a vida vai ser a flor que a gente acha que vai ser. Tem uma história bíblica de um soldado, de um homem de guerra chamado Naamã. Esse homem, ele se prepara, ele vence todas as batalhas para a Síria. Ele é um homem renomado, um homem conhecido, um homem, que tinha respeito por tudo e por todos. E certo dia, na hora que a missão dele estava praticamente cumprida, o homem mais respeitado, o general mais respeitado, eu fico imaginando aquele homem chegando na esposa e fala: apareceu uma manchinha aqui, dá uma olhadinha. Aí a esposa: não, é só uma feridinha, bem. Só que essa feridinha vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Mas aquele homem estava escrevendo uma história tão linda, um homem que tinha vencido todas as batalhas para o exército assírio, para o rei da Síria, e fazendo a coisa fluir e acontecer. E na hora que ele ia desfrutar daquilo que ele construiu na vida, ele descobre que ele carrega na sua pele uma doença maldita chamada lepra. Na hora que ele vai desfrutar do que ele conquistou, do que ele trabalhou, ele descobre que a vida não tem tanto sentido assim. A vida na matéria não tem tanto sentido assim. E aí a Bíblia diz que uma serva dele, que ele tinha levado como despojo entre uma batalha contra os hebreus, dentro da casa dele fala: procura o profeta, que o profeta vai te dar uma palavra, vai te curar. E eu fico imaginando a cabeça dele: gente, a minha vida inteira conquistando reinos, e agora eu vou ter que ir atrás de um profeta. Quando ele vai atrás do profeta, o profeta nem recebe ele, manda ele tomar banho. Ah, vai tomar banho. Foi assim que aconteceu, vai tomar banho ali no Rio Jordão, mas logo no Rio de Lama, é lá que você tem que se banhar. Ele tinha alguns soldados, vai lá, não custa nada, tomou banho e foi curado. Mas você percebe que muitas vezes a vida, ela não tem o sentido conto de fadas que a gente espera que tenha. Então a forma como qual Deus nos concebeu, muitas vezes, nos deu a vida, concedeu vida para mim e para você, talvez não foi literalmente da maneira como você queria, mas foi da maneira que Deus planejou. Amém ou não? Amém. Então eu descobri que nada daquilo foi acidente, nada foi por acaso, que nada foi do nada. Não, Deus já tinha planejado tudo aquilo. De uma maneira ou de outra, o Vitor ia nascer. De uma maneira ou de outra, a Vanessa ia nascer. Porque nós já tínhamos um espírito. E Deus, Ele ia nos dar a condição de vir à terra para poder viver o nosso propósito. Eu não sei se você sabe, mas no hebraico não existe nenhuma palavra que defina por acaso ou coincidência. Assim como no hebraico não existe palavrão, porque é uma língua, é uma língua santa, eles também não existe por acaso ou coincidência. A palavra mais próxima no hebraico, por acaso ou coincidência, significa: tudo que Deus fez com propósito intencional. Deus fez com propósito. Você está entendendo isso, crente, em nome de Jesus? A Bíblia é um livro que contém muitos livros. Um livrão que contém 66 livros, divididos entre Antigo Testamento e Novo Testamento. Mas a Bíblia cita acerca de um livro chamado O Livro do Propósito de Deus para mim e para a sua vida. A partir de um momento que Deus te projetou, Ele escreveu um livro sobre a sua vida, sobre a sua história. Um livro onde Deus colocou tudo acerca do que Ele planejou para você. Tudo o que Deus sonhou para você foi escrito no livro da sua vida. Agora entenda isso aqui. Existe um registro diante de Deus, de tudo que você fala, de tudo que você pensa, de tudo que você faz. E no final dos tempos, esse livro vai ser aberto e você vai ser julgado pelo que você faz, pelo que você pensa e pelo que você fala. Está entendendo isso em nome de Jesus? Onde está isso, pastor? Pergunta para mim. Apocalipse capítulo 20. Vamos lá? Verso 10 e 11. Depois, a visão que Jesus deu para João Batista. A visão, a revelação do fim dos tempos. Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A visão era um trono e um ser grande sentado naquele trono. A terra e o céu fugiram da sua presença. Deixaram de existir. E não se encontrou lugar mais para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono. E livros foram abertos.
Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinha feito, segundo o que estava registrado nos livros. Vou te explicar isso, tá bom? Primeiro, esse grande trono branco representa o trono do juízo de Deus. O trono do juízo de Deus. Aquele que está sentado nele é o próprio Deus, ok? O texto diz assim, a terra e o céu fugiram da presença, e não se encontrou lugar para eles. O que isso está indicando? Que todo o universo visível, aquilo que se vê, tudo o que nós conhecemos, passa, desaparece diante da majestade de Deus. Deus faz isso virar pó, desaparecer. O cenário aqui é totalmente espiritual. A visão é espiritual, o cenário é no espírito. Olha só, gente, é como se o palco da história humana, ele fosse retirado para um lugar chamado realidade eterna. É como se tudo aquilo que a gente vivesse aqui, vai para esse único lugar. Diante de todo esse cenário espiritual, todos os mortos vão ressuscitar, sem distração de status, ou seja, agora não tem grande ou pequeno, os grandes e os pequenos, os pobres e os ricos, os doutos e os mais simples. Ou seja, aqui poder e importância para Deus, o seu título terreno para Deus não serve de nada. Está entendendo isso, crente? Os grandes e os pequenos. E ele diz, eles estão agora diante de Deus para prestar conta da sua vida. Vira para o crente do seu lado e fala, você vai ter que prestar conta, viu? Eita glória. No final, a conta fecha. Sim ou não? Sim. Final, a conta fecha. Então vira crente logo, em nome de Jesus, viu? Pronto, falei o que eu queria falar. Aí o texto continua. E os livros foram abertos. O outro livro foi aberto, o livro da vida. Diga para mim, que livros são esses, pastor? Anota isso em nome de Jesus. O livro das obras e o livro da vida. O livro da obra e o livro da vida. O que é o livro da vida? Quem sabe me dizer? O livro da vida é a história que Deus sonhou para você, que Deus planejou para você. Deus escreveu a sua história no livro, o livro da vida. E o livro das obras? Cheguei onde eu queria. É aquilo que você fez da sua vida. O livro da vida é a história que Deus desenhou, planejou, projetou para você viver. O livro da obra é o que você está fazendo da tua vida. Agora fala para o crente que está do seu lado, o que é que você está fazendo da sua vida? Pergunta de novo, com cara séria, o que você está fazendo da sua vida? Ou você sai crente daqui hoje, ou você não volta mais na igreja, aí também é problema seu. Você que sabe o que você vai fazer da sua vida, viu? É você que sabe o que você faz da sua vida. O meu papel aqui é ensinar. Tirar bom proveito do que eu estou ensinando é com você. Então, ou tu sai crente desse lugar, ou você não volta mais. Está tudo bem, para mim, eu não negocio com a minha parte. Minha parte eu vou continuar fazendo, amém ou não amém? Agora, o que está escrito nesses livros? Então vamos lá, no livro da vida é aquilo que Deus sonhou para você, e no livro da obra é aquilo que você realizou na terra. Ou seja, o que Deus planejou para a sua vida e o que você decidiu fazer com a sua própria vida, precisam estar em constante equilíbrio. Seja feita a vontade de Deus. A vontade de Deus foi escrita no livro da vida. O livro da obra é o que você anda fazendo da tua vida. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, e aí? Entre aquilo que Deus escreveu e o que você está fazendo, está em equilíbrio, crente? É Jesus, é Jesus. Entre o que o Deus sonhou, projetou, planejou, escreveu no livro da tua vida, o que você está fazendo da sua vida está compatível com o que Deus te chamou? Você já parou para fazer uma oração e falar, Senhor, lembra de Jesus no Getsemane? Jesus chorou, suou sangue, uma agonia, porque ele sente a separação entre o Pai e o Espírito.
A Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus se desconecta, sente a separação, ele fala, não quero mais essa brincadeira não. Tá, eu estou ilustrando para você entender, não Deus, eu não quero mais não, chega. Ele percebe que aquilo é muito ruim, se afastar da essência, se desconectar no Espírito de Deus, do seu Pai, era muito ruim. Ele fala, não quero não, chega. Aí ele percebe, ele fala, pera, mas não é minha vontade. Porém, contudo, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice de aflição, porém, contudo, que seja feita a tua vontade. O que ele está dizendo? Eu não vim nessa terra para viver a minha vontade, eu vim na terra para viver a tua vontade. Se a tua vontade for eu morrer na cruz, eu vou morrer na cruz. Se a tua vontade for me separar por alguns minutos ou dias, né, do Senhor, vai me separar, mas eu vou voltar a me conectar no Senhor. Porque eu vim aqui para viver a tua vontade, não a minha vontade. Você já fez essa oração na sua vida, em nome de Jesus? A hora que você fazer essa oração, toma muito cuidado, porque a sua vida vai mudar. E não fica pensando que vai mudar, vai ser flores não, viu? Mas essa é a oração mais certa que você deve fazer na sua vida. Senhor, que seja feita a tua vontade na minha vida e não a minha vontade. Deus, ele está destravando, e a minha oração é literalmente para que, eu estava falando com os pastores, eu falei, nós precisamos orar para que o Espírito Santo venha fazer vontade dele sobre as nossas vidas, porque eu sei que muita gente ouve, mas isso entra aqui e sai aqui. Então que nós possamos nos conectar com aquilo que a gente está aprendendo no nosso espírito, para que isso tenha serventia, tenha valia, para que isso venha fazer a diferença na sua vida, na sua casa, na sua família. Porque não é só ouvir, é o praticar aquilo que você ouviu, é o ouvir entrar no teu espírito. Isso muda a tua vida. A hora que o que você está ouvindo aqui entrar no teu espírito, irmão, você vai ver, você vai tornar a sua vida muito mais leve. As coisas vão começar a acontecer de uma maneira muito mais bonita. Você não vai mais se preocupar com coisa pequena. Ou está falando, você está bom, eu quero ter uma vida com Deus, irmão. Você está perdido, vamos lá com Jesus. Deus, ele escreveu tudo tão perfeito. A Bíblia diz que os planos de Deus são bons, perfeitos, agradáveis. Tudo que Deus escreveu para a nossa vida é tão lindo, é tão maravilhoso. O problema é que a gente se desconecta na carne. Quando a gente nasce carne, a carne desconecta do Espírito. Aí a gente tem que descobrir a vida que Deus escreveu para a gente no Espírito. E se a gente não buscar em Deus, a gente nunca vai descobrir a nossa vida no Espírito. Olha o que diz Mateus 7,21. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, do meu Pai que está no céu. O que está dizendo aqui? O que Jesus está dizendo em Mateus 7,21? O que Jesus diz em Mateus 7,21 se cumpre em Apocalipse 20. Não basta dizer, Senhor, eu fiz a tua obra. Senhor, eu preguei em teu nome. Senhor. Você está entendendo que lá o livro vai ser aberto, crente? O livro da sua vida vai ser aberto. Ó, eu escrevi isso aqui para você. Aqui é o livro das tuas obras. Ó, o que você fez. Eu escrevi isso, você fez isso. Eu te chamei para isso, você quis ser isso, a tua carne gritou mais alto o tempo inteiro, eu tentei te alertar no espírito, mas você não ouvia ninguém. Eu tentei mostrar o que você nasceu para fazer, mas você não quer, você só quer viver o que você quer, ou seja, você espiritualizou uma vida inteira os seus desejos carnais, falando que é espiritual. Agora, como é que você quer entrar no reino? Como é que você quer acessar o reino? Se eu escrevi um negócio para você e você fez outro. Por isso é muito importante, gente. Tem gente que é uma loucura tão desenfreada pelo ministério, Deus nem chamou, Ele quer. Você está entendendo isso em nome de Jesus? Você precisa saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. Às vezes Deus chamou para ser um advogado, Deus chamou para ser um médico, é claro, para servir a Deus também, na sua vocação, ou Deus chamou para ser um pastor, Deus chamou para ser um levita, Deus chamou para ser um missionário, Deus chamou para ser uma dona de casa. Aceita. Se Deus te chamou, foi o que Ele escreveu para a sua vida. Você está entendendo isso ou não? Às vezes a gente coloca os nossos desejos acima do que é a vontade de Deus. Por isso que é importante, Senhor, revela a tua vontade perfeita e agradável sobre a minha vida. O que o Senhor tiver para a minha vida é o que eu vou obedecer. A gente não espera Deus falar qual é a vontade dEle. A gente quer viver a nossa vontade, espiritualizar a nossa vontade da carne. Não, porque a minha vontade é essa. Aí você espiritualiza os teus desejos, como é que Deus vai liberar o que Ele colocou no teu espírito sobre a tua vida? Aí a conta não fecha, crente. Entendeu? Aí no dia do juízo final, vai ser literalmente isso. Não basta dizer, eu fui crente, eu fui para a igreja, eu estava lá ouvindo o pastor Vitor falar.
Estava dormindo no Instagram, no celular, pensando na morte da bezerra. Vou falar aqui, viu? Sabe o que vai ser necessário lá, nesse dia do juízo? Não é só você falar que você fez. Vai ser necessário que o que você fez esteja escrito no livro da vida. Ou seja, que as suas obras e aquilo que Deus escreveu para você estejam em equilíbrio. Deus vai falar, compatível. Sim, escrevi isso para você. Você estava atento no Espírito, você viveu tudo que eu planejei para você. Fora disso, acesso negado. Eita, Jesus. Aí o que vai acontecer? No dia do juízo final, os 2 livros vão ser abertos. Os 2 livros vão ser abertos. A nossa história vai ser lida diante de Deus. Aí só vai reinar ao lado de Jesus quem viveu a vontade de Deus na terra. Só vai acessar o reino celestial, eternidade, quem viveu a vontade de Deus na terra. O próprio Jesus veio na terra para fazer a vontade de Deus. Era da vontade de Deus que Jesus viesse à terra. Quer um exemplo disso? Jesus ele passa por Samaria. Lembra da história de Jesus, o encontro entre Jesus e a samaritana? Ali a Bíblia diz que era um local onde os judeus eram odiados. Judeus e samaritanos guerreavam, o mesmo povo separado, divisão do reino do norte, reino do sul. Tudo se dá quando o filho de Salomão, Roboão, pesa os impostos. Jeroboão, um familiar distante ali, um general de guerra, de batalha de Salomão, estava no Egito, refugiado, sabe da morte de Salomão, volta para confrontar o filho de Salomão. Uma oposição espiritual e física. Aí, o Roboão vai buscar conselho. Você sabe qual foi um dos grandes segredos do sucesso, da prosperidade de Salomão? Qual, pastor? Se interessa pela palavra, pelo amor de Deus, em nome de Jesus? Conselhos. Sábios conselhos. O que o próprio Salomão diz? Na multidão de conselhos, o que ele está revelando? Que a sabedoria que Deus habitou nele também está nos conselhos. Ou seja, quando eu paro de querer fazer tudo do meu jeito e vou ouvir um pouquinho. Buscar conselho. Salomão está revelando conselho de sabedoria. Ele está dizendo o seguinte, ouvi muitos bons conselhos e por isso sou um sábio a tomar boas decisões. Não saio tomando decisão pela minha própria vontade. Só que Roboão, o que faz? Pega esses conselheiros, que a Bíblia diz que eram 24 conselheiros, anciões, homens acima da média, 2 de cada tribo, representando cada tribo. Aí Roboão vai consultar os conselheiros de Salomão, e vai falar assim, e aí o que eu faço? Os conselheiros falam, diminui os impostos. Aí ele, legal, me dá 3 dias que eu respondo. Aí vai buscar os amigos, aqueles que nasceram com ele, que não estavam nem preparados ainda. O que eu faço? Que, meu filho, mostra pulso firme, aumenta o imposto. Aumentou o imposto, o povo rachou, perdeu o reinado. Ficou por conta da promessa de Deus com Davi, e ele era neto de Davi, ele ainda fica com 2 tribos. Judá e Benjamim. O restante, Jeroboão agora se torna rei. Aí a partir desse momento entra toda a questão da idolatria. Jeroboão já faz logo 2 bezerros de ouro. No deserto foi 1, né? Ali já foi 2. E falou, agora a adoração é do lado de cá, não vai mais para Jerusalém, porque ele não queria que o povo fosse para lá e ficasse. O reino dividiu. Tudo por conta de não buscar um conselho antes de fazer as coisas. Fala para o crente do seu lado, você está entendendo isso? Na multidão de conselhos, a sabedoria. Agora, cuidado com os conselhos que você vai tomar, né? Porque tem uns... Você tem que buscar conselho em quem já venceu, em quem é autoridade no assunto. Eu sempre gosto de ilustrar, né? O cara casado está ali brigado com a mulher, ele vai no amigo que separou e vai buscar um conselho de sabedoria. O cara está na balada, perdido, influenciado pelo Satanás, lá fazendo tudo que não presta. Você acha que ele vai falar para você ficar com a sua mulher? Separa logo, vamos junto, ali queimar no inferno os 2 juntos. Uai. Ai, Jesus, me ajuda. Uai, é mentira? Você acha que vai vir um conselho que presta de quem não está nem aí? O problema é que muita gente não quer conselho. Muitas vezes as pessoas só querem alguém que vai lamber a sua ferida. Às vezes procura, não é conselho que quer.
Tem uns irmãos que às vezes vai procurar o pastor Severo, pastora Lúcia, aí não falou o que quis, aí vai procurar o pastor Carlos, também não fala o que quis, aí procura o Henrique, aí vai o pastor Fernando, eles nem chegam em mim. Fica para ver se alguém vai falar o que ele quer ouvir. Vai buscar um aliado, vai buscar alguém que lamba as suas feridas, alguém que fique passando o curativinho ali, band-aidzinho. Vem falar comigo que eu enfio o dedo na ferida. Vai doer, mas vai curar. Faz sentido o que eu estou falando, sim ou não? Porque a pessoa, ela fica tão presa nos desejos da carne dela, que ela quer ouvir, não, fala alguma coisa que eu quero ouvir. Fala que eu estou certa. Tá bom, você está certa, faz. Quebra a cara, sozinho. A Bíblia diz, não lance pérolas a porcos, então o que adianta eu falar alguma coisa que você não quer ouvir? Se você quer buscar um conselho de sabedoria, você tem que estar preparado para o confronto. Aí vem aquele confronto, você fala, não era isso que eu queria ouvir, mas era isso que você precisava ouvir. Amém ou não? Aí a Bíblia diz que Jesus vai passar por Samaria, aonde os judeus eram odiados. Eu contei toda essa história para você, para dizer que agora tinham duas capitais, Samaria e Jerusalém. Então, judeu não pode passar em Samaria. Por quê? A briga o negócio era feio. Aí Jesus, ele vai passar por Samaria, local onde o judeu, Jesus, era odiado. João 4 diz assim, os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando os discípulos, mais discípulos que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos, quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou mais uma vez a Galiléia. E era necessário passar por Samaria. Era necessário. Era plano de Deus que Jesus passasse por Samaria. Deus já tinha escrito no livro da vida de Jesus, que ele ia passar por Samaria, visitar uma mulher adúltera e transformar a adúltera na maior missionária que Samaria já teve. Entendeu isso ou não? Era necessário, ou seja, já estava escrito. Jesus tinha que passar por ali, por quê? Porque tinha uma mulher que precisava ser ativada no Espírito por Jesus. Aquela mulher ia ser transformada em adúltera, agora numa missionária, na maior missionária de todos os tempos até aquele momento. Ali não era só um encontro geográfico, ali não era só um encontro material, ali era um encontro de ativação no Espírito. Aquela mulher carnal se tornaria agora uma mulher espiritual. Era necessário que Jesus passasse por Samaria. Deus já tinha escrito, no caderno de Jesus, Deus já tinha colocado esse encontro. Então, meu filho, vai chegar um dia que você vai ter que passar lá, vai ter um poço, aí vai ter uma mulher, ela vai te pedir água, aí ela vai te negar água, você vai pedir água, mas ela vai negar, aí você vai falar quem você é, e vai ficar aquela conversa, aí ela vai perceber que você é profeta, porque você vai revelar algo profundo sobre a vida dela. Era necessário. João 6,38 diz assim, porque eu desci do céu, Jesus dizendo, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ou seja, Deus enviou Jesus, Deus enviou para que seja feita a vontade de Deus, não a vontade de Jesus. E Deus entende mesmo, Jesus mesmo sendo Deus, entende que a vontade do Pai é a que prevalece, e Ele vem fazer a vontade do Pai. João 4,34, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Jesus está dizendo, eu só vim fazer a tua vontade nessa terra. Será que na sua oração você pode falar isso? Senhor, eu vim essa terra fazer a tua... Você pode falar isso agora? Você é ousado para falar isso agora em nome de Jesus? Então repete comigo, Senhor, eu vim a essa terra viver e fazer a tua vontade. Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Que isso seja uma verdade declarada no nosso espírito e não apenas uma verdade declarada pelos nossos lábios. Que isso seja uma declaração no nosso espírito. Senhor, eu vim a essa terra fazer a tua vontade. Porque a nossa oração a partir de hoje tem que ser, Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Se você ainda não entende qual é o seu propósito de vida e existência, Senhor, qual é a tua vontade? Essa deve ser a nossa oração a partir de hoje. Qual é a tua vontade para a minha vida? O que o Senhor tem conectado no meu espírito? Jesus é um modelo a ser seguido. Jesus nos ensina a viver em obediência, segundo a vontade de Deus, mesmo que isso custasse dor, renúncia ou cruz. Você está reclamando por quê? Você passou pela cruz como Jesus passou? Você foi abandonado da maneira como Jesus foi? Você renunciou o que Jesus renunciou? Então está reclamando por quê?
Jesus, ele nos ensina a fazer a vontade do Pai, mesmo que isso gere dor, renúncia, cruz. Eu sempre gosto de contar aqui, principalmente na Santa Ceia, quando nós vamos a Israel, nós temos a oportunidade de ir no calabouço da casa de Caifás, um lugar onde Jesus, o hotel, sei que eu posso dizer assim, que Jesus passou a sua última noite. Não foi numa cama confortável, com um travesseiro confortável. Jesus, ele ficou acorrentado dentro de um calabouço, uma cisterna com água batendo nos pés, sem os pés alcançar o chão, sofrendo dores no corpo, amarrado em correntes, sem entender ali, né, vivendo a vontade de Deus. Foi da vontade de Deus que a última noite de Jesus fosse dentro de um calabouço. A última noite de Jesus foi essa. Depois, uma peregrinação por toda Jerusalém, tomando gusparada, açoites, carregando uma cruz pesada, um madeiro pesado na sua essência, conectado à vontade do Pai. Ele renuncia às suas vontades para viver debaixo de obediência, mesmo que isso lhe custasse dor, renúncia, cruz. Quando nós vivemos a vontade de Deus, a gente tem que renunciar à nossa vontade. Ou seja, viver a vontade de Deus é renunciar à minha vontade. Se eu quero ter acesso ao reino invisível, primeira coisa, eu tenho que renunciar à minha vontade. Dizer não àquilo que eu sempre quis. Senhor, agora é a tua vontade. O que o Senhor quer, Pai? Fala para mim, de maneira clara, o que o Senhor quer da minha vida. E aí, te resta ser obediente ou não. A vontade de Deus, a Bíblia diz que ela está oculta no teu espírito. O teu espírito sabe qual é a vontade de Deus para a tua vida. Gente, eu estou falando algo aqui que, se você entender, isso aqui é um destravar para a sua vida em todas as áreas. A vontade de Deus, ela está oculta no seu espírito. O teu espírito já sabe qual é a vontade de Deus para a tua vida. Mais uma vez eu digo, Mateus 26:41, o espírito está pronto porque ele já sabe o que Deus quer para ele. O teu espírito sabe, por isso que eu digo, prioriza a tua vida no espírito, porque priorizando a tua vida no espírito, Deus, ele vai revelando o teu espírito vai revelando para a tua carne, para as tuas emoções, quem você é. Deus, ele vai dando a direção, e você vai ali, sabe? Ao invés de andar na direção, você fica lutando contra a vontade de Deus. Aí Deus fala não, aí você quer sim. Teu espírito está pronto, está preparado. Tem muita gente vivendo uma vida totalmente disfuncional daquilo que Deus chamou para viver, porque não consegue se conectar numa vida em espírito, porque o espírito não é importante. Tudo é mais importante do que um tempo de oração, tudo é mais importante do que uma consagração, tudo é mais importante do que vir à igreja buscar instrução. Se você não estivesse aqui hoje nós temos acesso à live, quem está na live está tendo uma colher de chá, tem gente de longe, tem gente de outros lugares. Domingo mesmo, uma moça aqui de São José, pegou um Uber, Deus falou, vai lá, e veio aqui. Então tem gente lá assistindo, mas se você não tivesse pagado o preço para vir aqui hoje, para se conectar, para estar ouvindo essa ministração, você consegue entender que você estaria perdendo um acesso para a sua vida? E aí você percebe que muitas vezes a gente luta e vive aquela vida cachorro correndo atrás do rabo, porque não consegue entender que tudo o que a gente precisa já está conectado no nosso espírito. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Tudo o que Deus fez para você é bom, perfeito e agradável. Eu ensinei esses dias, que assim como o homem é a glória de Deus, a mulher é a glória do homem. Ou seja, um homem tem uma mulher abençoada, uma mulher que respeita, que cuida dos filhos, que cuida da casa, é a glória de um homem, uma boa mulher. Um bom homem é a glória de Deus, ou seja, a glória de Deus é manifestada na minha, na tua vida. Um homem bem-sucedido, um homem de caráter, um homem íntegro, um homem que sabe entrar e sair dos lugares, é a glória de Deus. O homem que se desvia do mal, é a glória de Deus, é Deus manifestando a glória dele na vida desse homem, que tem compreensão de vida no Espírito, porque o temor do Senhor habita onde? No teu Espírito. Por que você não peca? Porque você tem o temor ao Senhor, e o temor do Senhor está na tua carne? Não, o temor ao Senhor é sabedoria do céu, que habita no teu Espírito. É por isso que você não faz coisa errada, porque você tem o temor do Senhor no Espírito, porque o Espírito Santo vai te guiando e fala, muda de canal, sai disso aí que você está vendo no Instagram, não vai nesse lugar não senta nessa mesa não. O Espírito Santo, ele está te guiando o tempo inteiro, te direcionando na jornada, e quando você faz vista grossa e não ouve, quebra a cara. Faz sentido, gente, que eu estou te ensinando ou não? Então Jesus é um modelo a ser seguido. A vontade de Deus está oculta no nosso espírito. O espírito está pronto.
preparado para viver a vontade de Deus. O seu espírito sabe qual é o plano de Deus. Deus já revelou para o teu espírito qual é a vontade dEle. Mais uma vez eu repito, comece a orar a partir de hoje. Me conecte, Deus. Esses dias eu tive uma experiência muito linda com Deus. Eu acordei por volta de 5 horas da manhã, mais uma vez assim de forma natural. E aí eu desci, já estava clareando o dia, era quase 6, 5 e pouca, clareando o dia, calmo, tranquilo. E eu desci, liguei minha caixa Bluetooth, e comecei a ouvir um louvor, e comecei a falar com Deus. E estava falando com Deus, e eu fiz uma oração. Na hora que eu falei aquilo, eu senti a presença do Espírito Santo. Eu falei, Deus, me conecta no Espírito para eu viver tudo que o Senhor já preparou para o meu espírito. E ali eu senti a presença de Deus, eu comecei a chorar, e o Espírito Santo começou a falar comigo. Por quê? Porque tudo que a gente precisa estar conectado no nosso espírito, e é por isso que a gente precisa priorizar uma vida no espírito. É por isso que a gente precisa gerar essa conexão com Deus, para que o nosso espírito venha revelar para a nossa carne o que nós somos chamados para fazer na terra. O reino de Deus é conquistado à força, ou seja, você tem que vencer a sua carne para conquistar o reino. O reino está no teu espírito. O reino invisível age no teu espírito. Então você vence a sua carne, conecta no espírito, o espírito revela o propósito de Deus para a tua vida, a sua vida fica muito mais fácil, muito mais leve. Faz sentido isso ou não, gente? A vontade de Deus está oculta no seu espírito. Repito, Mateus 26, 41, espírito pronto. Olha como a Bíblia é clara nos detalhes. Eu sei que isso levou para mim, pelo menos, mais de uma década de estudos bíblicos para eu chegar nesse nível. Não é fórmula mágica. Deus, fala para mim. Você vai ter que se aprofundar. Como o pastor Lucas Gomes diz, né? O poço é fundo, mas a tua corda é rasa. Você quer tirar água do poço, mas você não quer descer no poço. Você não quer mergulhar no mais profundo de Deus, você quer água batendo na canela. E você quer que Deus flua um rio de água viva na sua vida. Quer mais um, gente? Quando Deus chama Abraão, Gênesis 12. Abraão, sai da tua terra. No hebraico significa lelehá. Sai para dentro de si mesmo. Esse sai da tua terra aqui não é apenas uma saída para uma geografia. Não é sai de uma geografia e vai para outra geografia. Além desse propósito, Deus está revelando um propósito espiritual. Sai para viver o teu propósito. Você está preso em algo que não é aquilo que eu escrevi para você viver. Sai para dentro de si mesmo. Vai ter um encontro com você, meu filho. Você vai precisar fazer uma jornada, para nessa jornada você ter um encontro com o seu espírito. É isso que Deus estava falando para Abraão, sai para dentro de você, sai para o teu espírito, vai conhecer o que eu tenho para o teu espírito, o propósito que eu tenho no teu espírito, aquilo que eu coloquei dentro de você em espírito. Uma saída aqui, além da geografia, uma saída para dentro de si, uma jornada interior. Aí a Bíblia diz que Abraão foi obediente. E nessa obediência, ele não move apenas os seus pés, ele move principalmente o seu coração. Porque aí ele entende, ele dá um passo de fé. E esse passo de fé altera a estrutura interior de Abraão. Ali nasce o pai da fé. Quando ele vai para dentro de si, quando ele vai entender o que ele carregava na essência espiritual dele. Provérbios 19, 21 diz assim: muitos são os planos do coração do homem, mas o propósito do Senhor é o que permanecerá. Você não entendeu isso ainda? Você pode fazer todos os planos, se isso não tiver escrito no livro da tua vida, não vai acontecer. Quer mais um exemplo para a gente finalizar em nome de Jesus? Amém ou não? Amém. Se você deixar, eu vou aqui, entendeu? A gente vai. Jeremias capítulo 1, versículo 5, diz assim: antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci, e antes que saísse da tua madre, te santifiquei a nações por profeta. O que está acontecendo aqui, pastor? Pergunta aí para mim, o que está acontecendo, pastor? Esse é o time para eu beber uma água, entendeu? O plano de Deus para Jeremias não estava vinculado à linhagem familiar dele. Como assim? Jeremias era filho do sacerdote Hilquias. Filho de sacerdote deveria ser sacerdote. Só que o que Deus faz? Deus não segue a tradição, não segue a linhagem familiar. Deus o visita numa visão e diz que ele não seria sacerdote. O seu chamado era para as nações. Ou seja, ele seria profeta. Deus está dizendo: o que eu escrevi na tua história é um pouco diferente da tua família.
tua família, sacerdote. Você, profeta. E mesmo que ele tentasse titubear, aquilo já estava escrito no espírito dele. Ou seja, Deus já tinha escrevido no livro da vida de Jeremias que ele seria profeta e não sacerdote. O livro da vida revela o plano de Deus para as nossas vidas. O livro das obras revela a nossa resposta ao plano de Deus. Fala para o crente do seu lado, como você tem respondido os planos de Deus para a sua vida? Você precisa entender isso aqui, ó. O livro da vida, o livro da sua vida, é o plano de Deus, aquilo que Deus escreveu na sua essência espiritual. Agora, o livro das obras, que vai ser aberta em Apocalipse, que Apocalipse faz a revelação, que vai ser aberta na eternidade, diante do grande trono de Deus, onde os livros vão ser abertos em juízo, o nosso juízo diante de Deus, vai estar o livro de Deus, os planos que Deus escreveu, o livro das obras, a resposta que você deu ao plano de Deus. Por isso fica a pergunta reflexiva: o que você está fazendo da sua vida? Pergunta para a pessoa que está do seu lado mais uma vez isso: o que você está fazendo da sua vida? A sua vontade ou a vontade de Deus? A Bíblia diz que aquele que vive, ele vive para fazer a vontade de Deus e recebe a glória de Deus. Quer ser abençoado por Deus em todas as esferas da sua vida? A partir de hoje, viva para fazer a vontade de Deus. Não dê um passo, como diz o ditado, à frente do nariz, se você não conhece os planos de Deus. É hora de viver uma vida no Espírito, restaurar a comunhão entre o teu Espírito e Deus, para que Deus venha revelar o propósito do teu Espírito, que já está pronto para você na carne, para que você venha se tornar um ser espiritual, predominante espiritual, e aí você vai parar de dar voltas em círculos. E eu sei que muitos aqui já teve a sensação de que está rodando uma vida de deserto. Roda, e não chega em lugar, porque a tua carne está gritando. A carne grita, o Espírito não revela a obra de Deus para a tua vida. Essa é a sensação de rodar, e não chegar a lugar nenhum. Porque é uma vida carnal, é uma vida presa nos desejos da carne. É por isso que a vida não vai para frente. Então, a partir do momento que você começa a descobrir a vontade de Deus para a tua vida, irmão, Deus ele facilita a tua vida no físico. A Bíblia diz que Deus é glorificado pela vida dos filhos obedientes que vivem para fazer a vontade dele. Mateus não diz, Mateus 6,33, priorize, pois, primeiro lugar. Ou seja, o princípio, a primícia de tudo é o reino de Deus. Você pode cuidar das outras áreas da sua vida? Deve, mas a prioridade deve ser o reino. Propósito vai muito além do nosso entendimento. Deus tinha um propósito na minha vida para pastor, para mestre na palavra, um aluno sempre mediano, nunca fui o melhor da sala. Deus me deu uma habilidade, um dom, de colocar em prática as coisas, de aprender a praticar, aprender e colocar em prática. Esse é o meu diferencial, é saber colocar em prática as coisas. Eu sou uma pessoa muito prática, eu aprendo e pratico. Então Deus me deu uma habilidade, Deus me deu um dom. E quantas vezes eu, pastor Vitor, lutei contra o meu próprio dom, querendo viver a minha vontade? Quando Deus falou que me levaria à dependência, eu quis brigar com Deus. Eu falei, não aceito. Como assim, Deus? Dependência? Uma pessoa acostumada a gerar e fazer e acontecer. E Deus falou, não, meu filho, você não entendeu. Esse é o meu propósito para a tua vida. Você quer? Sim ou não? Você tem o direito ao livre-arbítrio. Você pode viver a tua vontade, fazer a tua vontade, os seus desejos. Mas aí vai ser que nem Adão no Éden. Do fruto da árvore proibida, não. E foi justamente do que ele comeu. Aí Deus diz, já que você quer ficar na minha casa fazendo do teu jeito, então vai para fora. Vai viver a tua vida. E aí teve que enfrentar uma vida de morte e desastre. Teve que ver filho assassinando filho, desastre. Por quê? Porque uma pessoa que vive distante da vontade de Deus, vive as suas próprias vontades, está entregue à sua própria sorte. Quando você sai da vontade de Deus, é como se você estivesse emitindo um sinal de rebeldia para o céu, dizendo, eu vou viver a minha vida do jeito que eu quero e bem entendo. E Deus diz, então tá bom, viva a tua vida do jeito que você quer e bem entende, porém, viva agora debaixo da tua própria sorte. A glória de Deus ela é manifestada no nosso espírito, quando nós vivemos para fazer a vontade de... E aí?
O que você está fazendo da sua vida? Agora eu quero te fazer um convite. Fala, quero te fazer um convite. Vamos fazer a vontade de Deus, pois a Bíblia diz que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus.